Oi, pessoal. Esse aí é um bolo de 24 centímetros de diâmetro, massa de chocolate, recheio de ninho com chocolate. Então eu começo, com a pré-camada, como sempre. A pré-camada não precisa ser muito grossa, ela só fininha para poder realmente juntar essas migalhinhas do bolo. Você faz a camada da lateral toda, faz um pouquinho também em cima do topo, sem precisar fazer algo muito grosso, tá? É só realmente para dar uma alinhada a mais mesmo nessas migalhinhas do bolo. Depois que eu passo com essa espátula reta, eu passo a alisadora, só para dar uma ajustada mesmo. E aí eu vou aproveitando para tentar ajeitar umas partes do topo que eu acho que está mais baixo. Então o que vai sobrando eu já vou colocando nessa parte que está mais baixa para tentar igualar, para facilitar na hora que eu for preencher, com o chantininho. Nessa parte aí eu coloco o chantininho na manga de confeitar, giro a bailarina com a mão, a outra do saco de confeitar ela fica parada enquanto eu vou pressionando, É importante sempre colocar uma camada de chantininho em cima da outra mais pertinho para que não cause bolha de ar. Se dá para vocês perceberem, esse bolo tá um pouco torto. Na hora que eu fui prensar, eu não pensei direito e vai ter uma hora aí que vai dar para ver melhor ainda que ele tá pendendo mais para um lado que para o outro. Isso tem como a gente ajeitar, tá? Na hora do chantilly, só que dá bem mais trabalho. Por isso que realmente o ideal é você deixar o bolo prensado bem direitinho. Depois que eu passo o chantininho em todo o bolo, eu venho com essa espátula reta e vou meio que amassando o bolo para poder juntar essas camadas, que eu acabei de depositar. E nessa hora eu vou também, o que vai sobrando eu vou colocando pro topo e vou vendo onde o bolo tá precisando de mais chantininho ou não. Vou passando novamente a espátula alisadora. Esse bolo era um bolo que ele ia ser todo espatulado reto assim mesmo. É algo que me preocupa um pouco, porque quando a gente aplica a espátula de textura, dá uma ajudada, a gente a disfarçar algumas imperfeições. Aí eu tava tirando, vocês viram que justamente porque eu tô tentando ajustar o bolo, um lado eu tô passando e tá aparecendo o bolo e o outro lado tá com mais chantininho. Então é esse o processo, vai colocando, alisando, vendo onde tá precisando colocar um pouco mais de chantininho para poder ficar esse trabalho mais retinho possível, O que foi sobrando eu fui colocando aí no topo, peguei a outra espátula menorzinha que eu prefiro e fui alisando aí na parte do topo para a gente poder deixar o topo bem lisinho. Nessa parte também eu tento ir colocando mais chantininho onde eu acho que o bolo tá mais baixo, para quando terminar todo espatulado, ele tá o mais retinho possível. Aí eu tô tentando já fazer as quinas, Pego a espátula, passo ela meio inclinada no bolo de fora para dentro e vou limpando na espátula e passando também no paninho, porque quanto mais suja essa espátula tiver, essa quina você não consegue fazer tão direitinho, porque ela acaba sujando o bolo em vez de estar revirando assim. E eu gosto de, quando eu for fazer a quina, puxar o máximo até depois do centro do bolo, porque eu acho que isso eu consigo deixar o bolo um pouquinho mais liso. Peguei esses granulados, que são aqueles meio quadradinhos, e vou colocar ele todo na borda do bolo. Aí eu vou pegando com a mão mesmo, dá pra ver, tá vendo aqui o bolo? Só que como eu ia borrifar o pó dourado rosé ainda, iria esconder, tá? Então, porque quanto mais eu fazia pra ajeitar, mais eu ia colocando mais chantininho e ia ficando um lado muito mais grosso do que o outro. Então, quando eu cheguei no retinho que eu tava gostando, no lisinho, mais próximo do lisinho que eu queria, aí eu deixei desse jeito mesmo, já que eu ia borrifar e não ia ficar aparecendo. Se esse bolo fosse ser assim, todo branco, aí eu teria que fazer algo mais para poder esconder, Mas como eu ia borrifar, vocês vão ver que depois vai ficar todo escondidinho.
E aí eu fui colocando, depositando esse granulado na borda, colocava um pouquinho na mão, eu coloquei um papelão embaixo, não sei se dá pra vocês verem aí, é a tampa de uma caixa, porque o que fosse caindo depois eu tinha como recuperar. E fui fazendo isso em toda a volta do bolo. Depois eu fui colocando empurrando um pouquinho com a colher para ficar mais grudado mesmo no bolo, esses granulados. Como o granulado ia ser da mesma cor que o bolo, eu optei por colocar ele preto assim mesmo e pintar tudo junto. Porque caso fosse ser cor diferente, só o granulado fosse ser o dourado rosé, colocaria dentro de um potinho com um pouquinho do pó, balançava e ele já ia ficar todo da cor que eu queria, tá? Mas aí eu optei por fazer tudo junto. Aí eu peguei o pó dourado rosé com álcool de cereal, coloquei na bombinha, coloquei uma boa quantidade porque ia ser o bolo todo dessa cor, tá? E fui borrifando. Sempre lembrar de ficar balançando, né? Da direita para a esquerda a bombinha. Ó, tá vendo que dá para esconder a parte que estava aparecendo o bolo. E sempre balançando, porque aí distribui melhor essa coloração aí do pó. Vai mais uma vez aparecer a parte do... Pronto, aí eu coloquei tudo também no topo, a mesma coisa. Ó, vocês vão ver aí que não dá pra ver aonde tava aparecendo o bolo, tá vendo? Aí agora eu vou limpar essa parte quando é com pó. É bem chatinha de limpar, porque esse prato de MDF, ele não é liso completamente, né? Ele é meio... Não é poroso, mas ele tem umas entradinhas, então acaba acumulando mais sujeira, vamos dizer assim. Aí eu também passo tá vendo que eu limpei e acabou saindo o granulado, eu peguei e passei novamente, porque tava aparecendo um granulado marrom ali. Aí eu passei de novo. E aí eu pego, às vezes, quando fica muito difícil, eu pego um pouquinho do próprio álcool de cereal, melo no Perfex e passo. Tá? Então assim, eu já limpei, borrei, suja de novo. O importante é que o bolo fique o mais perfeitinho possível. E aí eu boto a espátula dentro, porque eu acho que fica mais durinho, fica mais fácil. E aí eu venho limpando todo o prato, com a ajuda também do álcool de cereal, que ajuda bastante a sair ele mais perfeito, assim, mais direitinho, né? Fica mais limpinho, na verdade, o prato. Esse bolo ia ser só assim mesmo. Eu fiz um nome dourado, mas eu não coloquei porque a cliente tinha uma rosa artificial, queria colocar uma flor artificial. E como eu não sabia ainda como ela ia colocar, eu optei por entregar o nome e ela colocava lá na hora. Vou pegar uma foto aqui do bolo final como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, deixa um comentário. E muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.